a lição 111, que é granjeai amigos. E vamos ver que elas se completam. Olha só. Jesus disse em Lucas, capítulo 16, versículo 9: também vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça. Quer dizer, uma pessoa malandra lê isso aqui, meu filho do céu. Bom, vamos lá. A explicação de Emmanuel: se o homem conseguisse, desde a experiência humana, devassar o pretérito profundo, chegaria mais rapidamente à conclusão que todas as possibilidades que o felicitam em conhecimento e saúde provém da bondade divina e de que a maioria dos recursos materiais à disposição de seus caprichos procedem da injustiça. Não nos cabe particularizar e, sim, deduzir que as concepções do direito humano se originaram da influência divina, porque, quanto a nós outros, somos compelidos a reconhecer nossa vagarosa evolução individual do egoísmo feroz para o amor universalista, da iniquidade para a justiça real. Bastará recordar, nesse sentido, que quase todos os estados terrestres se levantaram, há séculos, sobre conquistas cruéis. Com exceções, os homens têm sido servos dissipadores que, no momento do ajuste, não se mostram à altura da mordomia. Eis porque Jesus nos legou a parábola do empregado infiel, convidando-nos à fraternidade sincera para que, através dela, encontremos o caminho da reabilitação. O Mestre aconselhou-nos a granjear amigos, isto é, a dilatar os círculos de simpatia em que nos sintamos cada vez mais intensivamente amparados pelo espírito de cooperação e pelos valores intercessórios. Se o nosso passado espiritual é sombrio e doloroso, busquemos simplificá-lo, adquirindo dedicações verdadeiras que nos auxiliem através da subida áspera da redenção. Se não temos hoje determinadas ligações com as riquezas da injustiça, tivemos-las ontem, e faz-se imprescindível aproveitar o tempo para o nosso reajustamento individual perante a justiça divina. Então aqui ele esclareceu, né, para nós, que esse negócio de granjear amigos com riquezas da injustiça, muita gente pegou esse versículo aqui e se transformou por conta própria em Robin Hood. Aquele personagem que rouba os ricos para dar para os pobres. Olha só, pega o dinheiro da injustiça e alimenta os pobres. Que coisa, né? Até parece que o personagem de Robin Hood não está cometendo um erro. Claro que está. Se ele rouba, ele é ladrão. Então vamos lá. 111. Granjeais amigos. Se o homem conseguisse, desde a experiência humana, devassar o pretérito profundo, chegaria mais rapidamente à conclusão de que todas as possibilidades que o felicitam em conhecimento e saúde provém da bondade divina, e de que a maioria dos recursos materiais à disposição de seus caprichos procede da injustiça. Ou seja, se o homem tivesse esse conhecimento desde o dia que ele foi criado consciente, lembrando de todas as reencarnações que ele teve, todos os erros e todos os acertos, ele chegaria a uma conclusão rápida, isso que ele está falando aqui, que as possibilidades que felicitam o homem em conhecimento e saúde provém tudo da bondade divina, e que a maioria dos recursos materiais à disposição de seus caprichos procede da injustiça. Ou seja, por que ele chegaria a essa conclusão? Porque Deus não atenderia caprichos, nossos caprichos, o capricho da humanidade.
Ele nos dá na sua bondade e justiça aquilo que a gente precisa. Para quê? Para evoluir, para aprender, para crescer, desenvolver. Mas nós temos o nosso ego e não nos contentamos com aquilo apenas que Deus nos dá. Então nós mesmos buscamos a criar, a buscar, a tomar, se for necessário, coisas que não nos foi dado por justiça e por amor por Deus a nós. Por quê? Porque muitas vezes não nos sentimos satisfeitos e queríamos ter alguma coisa hoje que Deus não nos deu. Então eu faço alguma coisa para ter. E essa alguma coisa que eu faço para ter leva que eu venha a ter diversos recursos materiais na minha mão, seja dinheiro, casa, seja o que for, à disposição dos meus caprichos, mas todos eles vêm de uma injustiça. Por quê? Porque foi algo que eu busquei além da minha necessidade. Aí é que está uma coisa muito interessante. Então, o que me diria a justiça? A necessidade, né? A necessidade. Quando eu tenho necessidade de alguma coisa, justifica eu ir em busca daquela necessidade. Mas eu tenho que tomar cuidado se essa necessidade que eu estou falando é uma necessidade egocêntrica ou ela é uma necessidade realmente material a nível espiritual. É o espírito que precisa porque está encarnado na Terra. Ou ela é apenas egocêntrica, tá? Só para ter. Então, geralmente quando isso acontece, quando ela é uma necessidade egocêntrica, procede da injustiça. E nós vamos entender, quando a gente amplia a nossa visão, tudo que eu tenho por capricho, eu desequilibrei o sistema de paz na Terra. Pelo amor de Deus, vamos pensar aqui. Quando eu consumo algo que eu não preciso, mas por ego eu quero ter, eu acabo alimentando o capitalismo. Eu colaboro com o capitalismo. Eu financio o capitalismo para atender o meu ego, porque eu quero. E penso simplesmente assim: eu posso, eu quero, eu tenho dinheiro, eu compro. Imediatamente, aquele produto entra numa corrente de capitalismo financeiro, monetário, cotação. Quem produto existe porque tem comprador, preço vai lá em cima e etc. Então, quando muita gente começa a valorizar algo, ele sobe de preço. Pode ser que eu vou ter alguma coisa por capricho, mas do meu lado alguém precisa para sobreviver. Compreenderam o que nós estamos falando? Então, por exemplo, eu posso estar comprando algo porque eu acho que é legal, gostaria de ter, mas não sei se eu vou usar não, mas eu gostaria de ter. Todo mundo tem, eu quero ter, eu tenho dinheiro, eu posso comprar. Só que para mim, tanto faz. Eu acabo encarecendo um produto, avaliando ele, porque aquele que precisa desse produto não tem dinheiro, precisa muito. Ele precisa a nível espiritual para sobreviver materialmente. Eu não, era só egocêntrico. Eu acabei de dando valor naquele produto. Eu acabei colocando ele no sistema de concorrência financeira no nosso mundo. Compreenderam? Então, eu tenho, não preciso, e todas as coisas que eu vou olhar agora que é mais para o meu ego, só por eu ter, não porque eu preciso, eu acabo ficando agora observando que se o mundo é hoje um mundo que nos explora, é porque as regras do capitalismo é assim, mas eu também colaboro. Eu só enxergo que é explorador esse capitalismo quando eu quero adquirir algo que eu não tenha condição. Aí eu falo: nossa, como tá caro, que é isso, que absurdo. Mas eu comprei um monte de coisa que não uso e nem vou usar,
ou que usei uma vez só e já está jogado ali e não reclamei, porque eu tinha condição. Mas alguém do meu lado que não consegue comprar nem isso que eu comprei e não jogaria, porque ele precisa, ele também está falando, nossa, como é caro isso. Verificamos que nós estamos vivendo numa corrente onde nós somos influenciados a comprar, a adquirir, a valorizar coisas que não têm valor. Às vezes a moda faz isso conosco. Um determinado momento, um determinado vestido, roupa, bolsa, cola, sei lá, qualquer coisa, todo mundo tem que ter relógio, e todo mundo tem que ter. E aí eu saio naquilo, não consigo nem dormir, eu preciso ter, e acabo de adquirindo. Pronto. Acabei de valorizar o que não tem valor, apenas porque a moda disse que ele tem um valor na minha vida. Quem está me ditando as regras da minha vida é lá fora, é o sistema que está dizendo o que eu tenho que ter, o que é bom eu ter, o que é bonito para ter. Eles não querem saber se você precisa. Então aqui está dizendo assim, ó, procede da injustiça. Agora eu vou fazer uma pergunta assim, mas agora vamos lá. E aonde está a injustiça? A injustiça está em que eu contribuir por um sistema capitalista de coisas que eu não uso, de eu permitir manter alguma coisa, um preço em alta, impedindo aqueles que realmente precisam para se manterem. É aí que é a injustiça. Qual que é a injustiça aqui? Vamos dizer que na minha cidade só existe no planeta Terra, vamos colocar aqui, só Cuiabá, não existe mais nada, não existe município, não existe, só Cuiabá. E que houvesse dois homens riquíssimos e o resto da população. E esses dois homens riquíssimos ficassem o tempo todo assim, comprando todas as propriedades da cidade. Então eles elevariam o preço para alugar e para vender para os pobres mortais da cidade, diferente dos dois, um preço altíssimo, onde ninguém da população conseguiria comprar. Aparece alguém que quer comprar, que tem um dinheirinho ali para comprar aquela propriedade, ele chega lá e paga o dobro e leva a propriedade. Ele precisa? Não precisa. E aí aquela propriedade que aquele coitado ia comprar com o dinheiro dele, já não compra mais, porque agora que ele comprou, ele já cobra o dobro. Esses dois homens ricos da cidade somos muitas vezes nós, que estamos comprando coisas que não precisam e valorizando coisas que não têm valor algum e deixando dos outros que tenham. Mas então, essa é a injustiça? É, porque se eles fossem justos, eles diriam, não, vai, compra você, eu já tenho um monte, e também se eu não comprar isso, meu dinheiro compra outro. Você precisa mais do que eu, você não tem nenhum e eu tenho um monte. Não seria justiça? Aquele que está comprando tudo não é ambição? Então nós que estamos comprando tudo que não presta, que não nos serve, somos ambiciosos. Compreenderam aonde ele chega o raciocínio? A gente sem querer está procedendo assim. E vou falar mais. E aonde também chega a injustiça? Dentro do egoísmo. Porque se aqueles dois parassem e pensassem, falassem, sabe de uma coisa? Eu não preciso de tanto terreno, de tanta casa, meu Deus do céu, eu não vou conseguir morar em todas elas. E eu estou explorando esse povo. Libera todos os terrenos, vende para as pessoas. Vende barato. Todo mundo vai ter casa, ninguém vai precisar alugar. Não é contra o egoísmo? Eu estou ajudando as pessoas agora. Eu estou ajudando. Então vamos lá. Vamos supor que eu tenho um celular. Vamos colocar aqui um celular comum, é um celular que todo mundo tem. E aí alguém
diz assim, por exemplo, eu sou uma pessoa repórter e para ela se manter no trabalho dela com o celularzinho dela, às vezes ela nem tem celular, vou colocar assim, ela não tem celular, essa pessoa, e eu tenho o celular meu, e aí então ela fala assim, puxa, eu para continuar no meu emprego eu vou precisar ter um celular e eu não tenho dinheiro para ter um celular, e não posso ter um celular comum, tem que ser um celular bom, porque eu preciso tirar fotos, as fotos tem que ter resolução e tudo mais, né? Então o celular, eu tenho um dinheiro para comprar um celular, aí o que eu faço? Normalmente a gente faria assim, bom, eu acho que eu vou comprar um bom para mim e passar o velho para ela, sabendo que não vai ajudar, não vai atender, mas eu vou falar assim, ainda vou sair bem. No senso de justiça, se nós fôssemos olhar profundamente, a pergunta que eu deveria fazer é, eu preciso de um celular de repórter com tamanha resolução de fotografia, com tudo aquilo que eles têm de item para mim? Ou o meu serve? Ah, o meu serve, está servindo, vai servir por muito tempo. Eu não podia dar um outro celular para essa pessoa? Quem sabe ela manteria ela no emprego, seria uma pessoa de bem. Olha bem, é egoísmo? Não, é fraternidade. Tá vendo? Eu tenho condições de ter mais um sobressalente. Mas por que eu teria um sobressalente e manteria o preço de celulares lá em cima? Então eu não preciso de um sobressalente. Se eu quero comprar um celular, que dou para quem vai usar, precisa dele. Porque se eu compro um para não usar só por status, e essa pessoa compra outro porque precisa, o mercado vendeu dois, o preço vai subir lá em cima. Estou colocando aqui, imagine que eu sou mais 1 milhão de celulares. Se todos que não precisam não comprassem, só quem precisa comprar, o preço do celular não subia tanto. Compreenderam? Então esse é a injustiça, que às vezes aqueles que podem, que têm uma condição melhor, mantêm o sistema capitalista sempre no alto e mantém as pessoas que não têm condições sempre sem ter condições. Perceberam? Eu acho que não sei se eu consegui explicar. Não nos cabe particularizar. Eu dei uns exemplos aqui só para a gente entender melhor o que ele está falando. E sim, deduzir que as concepções, agora vai falar do direito humano, se originaram da influência divina. Até o direito do que um ser humano tem ou não tem, não é direito só de justiça, não estou falando aqui de justiça, das leis de justiça humana, direitos mesmo, o que é certo para o ser humano, o que está errado, né? Por quê? Aí ele vai falar assim, por que tudo se originou disso? Aí ele fala, manda a gente fazer um raciocínio, ó. Porque quanto a nós outros, somos compelidos a reconhecer nossa vagarosa evolução individual do egoísmo feroz para o amor universalista. Ora, é muita pretensão aqueles que nem atingiram o grau de amor universalista dizer que tiveram um insight na cabeça de saber o que é justo, o que não é justo, o que é certo, o que não é certo, o que é moral, o que é imoral. Óbvio que não, que ele está falando. Isso veio daqueles que conhecem o que é moral, o que é imoral, o que é justo, o que é injusto. É de lá para cá que as coisas veio. Nós estamos, através da revelação deles, ainda tentando pôr em prática. Se nós até hoje estamos tentando pôr em prática, óbvio que nós não teríamos criado uma coisa que nem nós sabemos. Óbvio. Então, da iniquidade para a justiça real. Hoje nós estamos tentando aplicar a justiça real. Tentando. Naquela época nós nem imaginávamos o que era. E como que nós sabíamos? Então ele está falando, até isso foi uma revelação divina. Não veio de nós. É só nós olharmos o quanto interage, como que a humanidade está evoluindo,
nós vamos ver que existe uma forte influência do mundo espiritual sobre a humanidade. Sempre existiu. Então, bastará recordar, nesse sentido, que quase todos os estados terrestres se levantaram há séculos sobre conquistas cruéis. Bom, aqui ele está falando geralmente da guerra, em todos os níveis. Ó, gente, infelizmente é assim. Se nós vamos parar uma coisa só para a gente entender. O Brasil já foi um massacre dos indígenas, uma violência gigantesca. Só para a gente ver, Brasil. Daí criou vários estados. Cada estado tem sua história terrível. Por incrível que pareça, tem um canal aí que está contando a criação de cada estado. Jesus, pelo amor de Deus. Até nós brasileiros, vendo como criou cada estado, é muito triste o que nós fizemos. Como era tudo naquela época, né? Não é só o que nós... Como era aquela época, como que se resolvia os problemas. Então, a escravidão... nossa, é muito difícil, tá? Então, tudo que a gente diz, isso aqui é... Nós conquistamos, ó, o Brasil. O Brasil sobre o sangue, a exploração, a violência da Europa em cima desse povo indígena. Eles bastaram. Quando você vê, não foi assim bonitinho, não. É vergonhoso, tá? Nós somos, quando queremos alguma coisa, pegar na marra, é violenta a coisa. E aí, então, sobre conquistas cruéis. Portanto, mais uma vez, né? Mais uma vez. E por que queríamos tanta terra? Vamos parar para pensar. Por que tinha os exploradores? Né? Se eu estou numa terra, por que eu quero a outra terra? Por que eu quero mais terra? Estava superlotada a minha? Não. É porque eu queria atender meus caprichos. Eu queria ser rei de uma quantidade de terra maior. Então eu tinha dinheiro, eu mandava as inspeções embora, para trazer, localizar, tomar conta e apoderar de todos os recursos, até do povo que ali estava, e fazer o que eu quisesse, porque seria meu. É assim. Então, conquistas cruéis. É difícil a gente enxergar como nós somos assim. Com exceções, ele está falando, né? Os homens têm sido servos dissipadores que, no momento do ajuste, não se mostram à altura da mordomia. Está comparando com o servo da parábola que fala do fiel, do empregado fiel dele. Então nós somos aqueles que tivemos as coisas doadas por Deus, dado a Deus, e nós não fizemos nem sequer bom uso das coisas que Deus nos doou, como por capricho cometemos inúmeros outros erros, sem refletir nas nossas atitudes, né? Sem refletir na nossa. Como hoje nós ainda cometemos muitos erros, sem refletir nas nossas atitudes, tá? Eis porque Jesus nos legou a parábola do empregado infiel, convidando-nos a fraternidade sincera, para que, através dela, encontremos o caminho da reabilitação. Então, para nós resolvermos essa situação, nós temos que realmente desenvolver a fraternidade sincera, ou seja, não ter coisas que eu não uso, não ter coisas só por aparecer, por aparências, porque isso acaba fomentando o capitalismo e aumentando tudo, né? E sempre olhar para os que nem sequer têm, tá certo?
Mas Guto, no caso do celular, se meu celular já servisse para alguém, tá, então você comprou um outro e depois passou o seu para alguém que possa fazer bom uso dele. Parabéns, também é muito bom. Mas pensa se você não está só aumentando, só consumindo e mantendo a indústria consumista. Porque hoje você pode comprar cada dia um novo. Mas e amanhã, quando subir bastante, sua condição não for a mesma, você vai ser mais um a entrar na lista dos que não podem comprar os top de linhas. Então pensa também no seu próprio futuro, porque hoje é um egoísmo da nossa parte, tá? E aí, e ele diz assim, convidando-nos à fraternidade sincera, para que, através dela, encontremos o caminho da reabilitação. Fraternidade sincera. O cristão tem que ter a consciência que a humanidade é seus irmãos. Eu fico besta. Muitas vezes as pessoas são cristãs, mas ela considera irmão dela só irmão de sangue. O resto não é irmão, não. Aí não, ela respeita. A hierarquia são cristãos que acha que tem que amar só a família consanguínea. Fora dos portões não é irmão dela. Como não? Se Deus criou todos nós. É uma visão muito estreita e de certa forma muito desrespeitosa para com o próximo. Isso é falta de fraternidade universal. Meu irmão, o japonês, o chinês é meu irmão. O americano é meu irmão, o africano é meu irmão. Imagine os vizinhos. São todos nossos irmãos. Nós temos os irmãos consanguíneos. Fora isso, todos nós somos irmãos. Deus criou todos nós. Se nós não evoluirmos nessa visão, nós nunca conseguiremos fazer justiça. Não vamos fazer. Não vamos conseguir granjear amigos. Ainda não chegou lá no final da lição, tá? O mestre aconselhou-nos a granjear amigos, recolhermos, fazermos, obtermos mais amigos, isto é, a dilatar o círculo de simpatia. E isso a gente consegue servindo, auxiliando, ajudando. Em que eu posso ser útil? Em que eu posso te ser útil? Em que nos sintamos cada vez mais intensivamente amparados pelo espírito de cooperador e pelos valores intercessórios. Olha, aqui está uma coisa muito interessante. Olha só, o mestre, né? Ele falou assim, granjeais amigos. Olha, Emmanuel está dizendo, isto é, dilatar o círculo de simpatia. As pessoas, aumente mais pessoas que vão gostar de você, simpático a você. Simpatias em que sintamos cada vez mais intensivamente amparados, porque isso vai nos fazer sentir amparados. Imagina que eu estou vou colocar assim, só numa rua. Eu estou numa rua onde ninguém gosta de mim. Eu não sinto uma sensação, uma apreensão de desamparo. Agora imagine eu estar numa rua que todos da rua passam, me cumprimentam. Oi, tudo bem, fulano? Oi, tudo bem, fulano? Você é uma pessoa muito simpática? Oi, tudo bem? Se você sabe que alguém está doente, como é que está fulano? Fulano está bem, está melhorando. Então, se você sabe que fulano está passando uma necessidade, você leva alguma coisa ali só para sua rua, hein? Só para sua rua. Você não se sente amparado? Você se sente tão sozinho assim? E ele está dizendo assim, pelo espírito de cooperação e pelos valores intercessórios. Olha que coisa mais interessante. Você se sente amparado pela cooperação. Por quê? Porque a partir do momento que você busca simpatia, as pessoas te respondem com simpatia também. Então você se sente amparado. E pelos valores intercessórios. Intercessório significa assim, um dia você pode estar doente, está precisando de alguma coisa e alguém intercede do nada.
vem te atender. Ele é um intercessório. Por que ele é um intercessório? Porque um benfeitor pediu para ele fazer. Muitas vezes ele não viu, não ouviu, mas ele sentiu aquela coisa pela simpatia, que você é uma pessoa simpática, é uma pessoa educada com ele. De repente ele olhou, percebeu que tá alguma coisa. Pô, aí vem o benfeitor dessa pessoa, ou seja, quem falou assim: ajuda, faz alguma coisa. Aí você começa a fazer alguma coisa, entendeu? Para aquela pessoa. E a pessoa: mas eu não pedi, mas alguém pediu por você. Você andar de uma forma simpática, sorrir, cumprimentar, se relacionar, distribuir simpatia, as pessoas sentem a vontade de te oferecer algo, de poder te ajudar. É isso que ele está falando. Cria esse rótulo. Então a gente está falando bem claro assim: o mestre aconselhou granjear amigos. Agora vamos lá. Mas Guta, ele falou para granjear os amigos com riquezas da injustiça. Então significa que eu posso fazer mal, ganho dinheiro com mal e vou conquistar amigos com bem, fazendo bem para os amigos. É isso que ele está falando? Quer dizer, a forma de eu ganhar o dinheiro é errado. Eu sou um traficante de droga, estou matando milhões de jovens, mas estou rico e agora eu faço favor para um, favor para outro, favor para outro, né? E assim a favela vai me ver. Não é isso que é a favela? Eu sou tal ali dentro. Ele está falando isso? Não está falando isso não. Olha bem, agora ele vai continuar. Se o nosso passado espiritual é sombrio e doloroso, quer dizer, se você teve reencarnações, né, que você não tem como sondar profundamente o pretérito, que ele falou lá no começo da lição. Então, se você vem de várias reencarnações, com certeza você acumulou em todas elas coisas injustas, porque você era muito mais egoísta, você era muito mais materialista e você pensava muito menos no próximo para ter as coisas que você gostaria. Então você cometeu muita injustiça, você teve muitas coisas diferentes. Tá, vamos lá. Então, agora está falando assim: se no seu passado espiritual é sombrio e doloroso, busquemos simplificá-lo, adquirindo dedicações verdadeiras. Se dedique agora verdadeiramente, que nos auxilia através da subida áspera da redenção. Agora, pensa assim: chega de ficar alimentando os erros do passado. Dedique algo que tira você desse círculo, que evolua você, que que te empurre para algo melhor. Mude sua sintonia do pensamento. Para de ficar sendo aquela pessoa meio que compulsiva em querer coisas, porque a compulsividade que hoje a gente tem de adquirir coisas não começou agora. Você tem uma personalidade compulsiva que já vem de outras reencarnações, e essa compulsividade muitas vezes você fez injustiças para atendê-las, e chegou hoje no momento de você trabalhar ela. Como que eu vou trabalhar? Dedique-se em dedique em coisas verdadeiras que nos auxiliem através da subida áspera da redenção. Ou seja, adquira um hábito, busque a fazer coisas que te diminua o consumismo e que você consiga repartir mais. Tente viver com coisas mais necessárias. Reflita mais antes de adquirir. Talvez você vai perceber que você não vai gastar tanto. Às vezes você está falando que ganha pouco, seu dinheiro não dá, mas talvez é você que consome muita coisa que não serve para nada e não sobra para coisa que presta, ou que você precisa. E quando você passa a refletir, você vai perceber que seu dinheiro até dá sim, que você ganha muito melhor que muitas pessoas. Continuando. Se não temos hoje determinadas ligações com as riquezas da injustiça, se hoje você não tem essa ligação, vamos supor que você é pobre, você fala: bom, hoje se eu vou perceber aqui alguma riqueza de injustiça, eu não tenho nada, só o meu corpo, essa roupa que eu uso o dia inteiro, né? Essa casinha de tábua aqui, chão batido, nem banheiro eu tenho.
Então, se você é assim, se você não tem nenhuma ligação com as riquezas da injustiça, porque a maioria das vezes as pessoas têm ligações com a riqueza da injustiça. E aqui eu vou falar uma coisa bem: até a herança que a gente recebe de nossos pais, se o filho tem consciência de como essa herança foi adquirida, ele tem a obrigação de reparar com a herança, devolver. Se roubou de alguém, ele vai lá e devolve. Nós não imaginamos que isso seria um problema para o cristão, né? Ah, meu pai que pegou, ele que tem que acertar com Deus, eu estou aqui e vou gastar. Não. Se você sabe disso, faça o que um cristão tem que fazer. Porque, mais uma vez, a diferença entre você e aquele que compra sem precisar é que quem pegou indevidamente foi seu pai. Você nem precisa desse dinheiro todo, desse patrimônio todo, mas de quem tirou precisa. Se você fica com ele, você está favorecendo o hábito, a consequência de adquirir coisas de maneira ilícita. Imagine que se todas as vezes que se descobrisse, imagina que uma pessoa pegou algo indevidamente, alguém devolveria, ninguém pegaria mais. Não pegaria mais. Mas o que acontece hoje em dia? A gente descobre, se a pessoa vai presa, ela pagou, mas eu fico com o dinheiro. Compreenderam? Se a pessoa morre, eu fico com o dinheiro. E aí tem gente que diz assim, bem claro: ah, mas por $1 milhão eu preferia até ir para a cadeia, depois que sair ia gastar. Porque nós não temos hábitos de reparar. Se o dinheiro é indevido, ele não me pertence. Ele é injusto. Devolvo e faço justiça. Isso é difícil, hein? Meu pai foi político, roubou muita gente, imagina, minha família ficou rica, mas eu fiquei sabendo. Vou bater nas portas e dizer: desculpa, isso aqui não é meu, isso aqui não é meu. É, gente, é um cristão. Nesta vida, hein? Não sei se eu souber. Mas agora imagina, você não sabe. E outra, são família, então talvez outra reencarnação. Eu que comecei essa roubalheira toda política, depois morri, veio outra, reencarnei na minha família. Eu também sou parte dessa loucura toda. Então vamos supor que não tem mais como eu emendar o fio da meada aí. Tá tudo. Mas a gente sabe que tudo que está em excesso na minha vida veio de maneira injusta. Pode olhar. Pode olhar. Ah, Guto, olha, eu acreditava até pouco tempo atrás que se ser famoso, começar a cantar uma música e ser famoso e ganhar muito dinheiro é uma maneira justa. Não é não. Porque ninguém fica famoso porque canta bem. A gente fica famoso porque depende das coisas que a gente faz no mundo da música, é que a gente se destaca. Tem muita coisa que nós comuns não faríamos para ter esse destaque na música. Compreendeu o que eu estou falando? Tem coisas aí que a gente até fala: não quero. A gente acreditava que ser ator de televisão ganhava muito dinheiro. Não, tem coisas que a gente não faria para ser famoso na televisão. A gente pensou que futebol era só jogar bem futebol. Tem coisas que a gente não faria. Então, todos esses destaques, todas as colocações assim, né? Eu pensei que todos os pontos máximos da carreira. A gente pensava que para ser, por exemplo, desculpa aqui, né, ministro da Justiça, tinha que ser um homem idôneo, justo, correto e conhecedor profundo das leis da Constituição do nosso país. Um homem impoluto. E a gente vê que não, tem que fazer muita coisa para chegar lá. Vocês estão entendendo? Em tudo que você olhar,
você teve que fazer muita injustiça. E aí nós vamos dizer assim, ó. Se nós hoje somos pobres, está dizendo, não temos ligações com as riquezas da injustiça, tivemos ontem, falou, em outra reencarnação você teve. E cometeu muitas injustiças, e usufruiu muito das suas injustiças. E faz-se imprescindível, diz, aproveitar o tempo para o nosso reajustamento individual perante a justiça divina. É aí que entra as pessoas não compreender o cristão, porque quando uma pessoa está pobre, ela está tentando ganhar a vida de maneira correta, honesta, sempre aparece alguém e diz assim, para, você é preguiçoso. Ora, o que você pôs aí no seu bolo? Você tá vendendo bolo? O que você pôs aí no seu bolo? Não, eu ponho isso, mas isso aí você não ganha dinheiro mesmo. Isso aí não ganha dinheiro. Não, faz o seguinte, põe lavagem de leite, põe qualquer coisa aí, água que está fazendo água filtrada, põe água sem filtro, não filtra não põe água filtrada, que é mais caro. Enfim, venda veneno. Imediatamente aparece alguém, e quando você está fazendo algo de comer saudável, sempre aparece alguém e fala que isso não vai te dar dinheiro. Pode ver. Aí você vai usar óleo vencido, aí você vai falar que é azeite, mas na verdade é soja mesmo. Aí você vai usar, enfim, pode ver. Se for roupa, aquela que não lava ela, porque senão ela encolhe, ou então ela estica, não dura. Você pode observar que a partir de um determinado momento, o mercado precisa dar lucro só. E para dar lucro precisa enganar. As coisas têm que ter uma vida mais curta, mas eu tenho que ficar prometendo que ela vai ter uma vida mais longa. Porque ninguém vai comprar um produto meu que eu vou dizer, olha gente, essa roupa é maravilhosa, só que quando você lavar, só uma lavada, portanto usa, mas nunca lava. Eu não vou vender. Então eu tenho que pegar aquela roupa que vai ter uma lavada e vou dizer, dura muito tempo, é um material excelente. Eu não estou enganando, eu não estou roubando, eu não estou mentindo. É assim que é a indústria. O que é o marketing? Hoje, chamado marketing agressivo. É o marketing que engana mais, que mente mais. E quanto mais eu minto, mais engano, é porque o produto é pior qualidade. Não seria mais honesto o homem falar a verdade de um produto bom? Não seria melhor ele produzir algo verdadeiro e dizer a verdade do produto dele? Mas aí alguém vai falar e dizer, mas ele não vai ganhar igual o outro. É isso mesmo, lucro. Vai ter menos lucro. Entenderam? Então, não é justo. E aí ele está dizendo assim, ó. Que nós temos que procurar isso, tempo para o nosso reajustamento individual perante a justiça. Você não tem dinheiro agora, não faça tudo para ficar rico, não. E quando eu falo isso, eu sei que muita gente diz, cristão, por que eu saí do cristianismo, por que eu não acredito mais em Deus, por que eu não sigo a religião? Vocês querem que a gente aceite a miséria que a gente tem, a doença que a gente tem, os problemas que a gente tem. Não estamos falando isso. Estamos falando, não é para você só aceitar, mas para você reparar. Aí outro vai vir e vai dizer assim, mas como que eu vou reparar o que eu não lembro? Fala que é de outra reencarnação, então a gente não lembra. Não, eu não aceito esse tipo de coisa. Pode não aceitar, as leis de Deus não é como a gente quer, ela é. E a nossa maturidade é buscar entendê-la, tá? Mas o que nós estamos dizendo é que uma pessoa pobre, ele pode sim sair da pobreza trabalhando honestamente. Agora, se trabalhar honestamente, ele não vai sair da pobreza, ele não deve vender a alma dele para o diabo, fazer qualquer coisa para sair da pobreza, porque ele vai pagar caro depois. É uma ilusão, estão mentindo. Mentem as pessoas que influenciam os jovens lá na favela, estão influenciando os jovens, falando, nós somos miseráveis, somos
excluído da sociedade, você só vai ter uma chance para sair daqui. Se você for alguém, você quer sair da favela? Você quer tirar sua família da miséria, da pobreza? Então assim, ó, toma um pacotinho aí, vai vender. Se você for um bom soldado, você vai crescer dentro do contrabando, dentro daquilo, daqui a pouco. E eles vão, porque eles querem crescer, eles também querem ter os seus sonhos. Então não deixe eu falo para os cristãos, não se deixe enganar não, com propostas. Se você faz tudo o que você faz, ainda passa dificuldades, fique tranquilo, tá? É para que você passe por essa vida vivendo dignamente, passando a necessidade. E eu digo mais, se você tiver com dignidade, você não vai passar muita necessidade não. Não vai não. Porque você vai sentir que você vai lapidar a sua ganância, que é o que a miséria está te proporcionando. Você parar de adquirir coisas que você não usa, que você gosta porque é bonito, porque é da moda, porque você tem dinheiro, porque você pode. Agora você está trabalhando, olha, da próxima vez que eu tiver, quando a gente está em baixa relação financeira, quando a gente está com dificuldade, o que a gente faz? O próximo dinheiro que eu ganhar, eu vou comprar um pão, uma roupa. Isso mesmo. E aí a gente percebe que o necessário nunca nos falta. O necessário não falta. A gente está numa... Porque a gente não se revolta com a falta. Nunca falta mesmo. Porque Deus não está punindo. Não existe a punição. Essa necessidade, a punição é criada pelo nosso ego, que fala que a gente merece mais, deveria conseguir mais, fica olhando os outros que têm mais e se sente perseguido por Deus.